Seja bem-vindo ao Mundo em Foco. Aqui você encontra uma visão única sobre os temas que realmente movem o mundo. Hoje vamos falar sobre por que a Turquia não quer resolver seu problema de hiperinflação? Então, prepare-se para um mergulho profundo e esclarecedor. Você sabia que a Turquia está enfrentando uma das maiores taxas de inflação do mundo? Já parou para pensar? Por que o governo turco parece tão resistente em resolver esse problema? Será que é falta de capacidade ou seria uma estratégia proposital? Nesse vídeo, a gente vai explorar os motivos por trás da hiperinflação na Turquia e descobrir por que o governo de Erdogan parece não querer enfrentar de frente esse problema. Prepare-se, porque essa história vai além de números econômicos. Ela envolve política, controle e até cultura. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar no tempo. Nos últimos anos, a Turquia enfrentou uma série de desafios econômicos, desde crises políticas até problemas com dívida externa e conflitos com outras potências. E para agravar tudo isso, a política econômica turca tem sido, no mínimo, peculiar. Para o presidente Recep Tayyip Erdogan, juros altos são o inimigo. Em vez de aumentar os juros para conter a inflação, ele insiste em fazer o oposto. Para ele, uma taxa de juros baixa ajuda a manter a economia em movimento. Mas será que essa estratégia realmente funciona? Spoiler: nem sempre. Embora a inflação seja um problema enorme para o cidadão comum, será que ela é ruim para todo mundo? Vamos refletir juntos. Quem mais sofre são as famílias de baixa e média renda, que veem seus salários perderem valor enquanto os preços disparam. Mas para os grandes exportadores e empresários do setor de turismo, uma moeda desvalorizada significa lucros. A moeda desvalorizada atrai turistas e torna os produtos turcos mais competitivos no mercado externo. E adivinha quem se beneficia disso? Os grandes setores da economia, com laços políticos. Então, será que isso explica alguma coisa? Na Turquia, o poder é altamente centralizado e Erdogan tem controle praticamente absoluto sobre as decisões econômicas. Para ele, a inflação não é um problema que precisa ser resolvido com medidas ortodoxas, e sim um efeito colateral que ele parece disposto a administrar, desde que tenha controle sobre o cenário político. Em vez de combater a inflação com medidas convencionais, o governo oferece subsídios e apoios pontuais, quase como um paliativo. Essa é uma forma de manter o apoio do povo enquanto evita uma política econômica de austeridade, que poderia ser impopular. Outro ponto é que, para Erdogan, a política econômica também tem um aspecto de soberania. Ele vê a interferência de potências ocidentais e instituições financeiras internacionais como algo que pode prejudicar a autonomia da Turquia. Ao resistir às soluções econômicas sugeridas pelo Fundo Monetário Internacional, por exemplo, Erdogan sinaliza que ele, e só ele, controla a Turquia. Mas essa estratégia tem um preço. O povo paga caro, literalmente, e isso levanta a questão: até quando a população vai suportar essa situação? Economistas alertam que, a continuar nessa rota, a economia turca pode entrar em colapso. As reservas internacionais estão em baixa, o valor da lira é instável e o país está cada vez mais isolado dos investidores estrangeiros. Mas enquanto Erdogan mantém o apoio de uma parcela significativa da população, ele continua confiante em sua abordagem. Os turcos comuns, por outro lado, enfrentam um dilema diário: tentar manter o poder de compra enquanto o custo de vida não para de subir. E para muitos, a esperança é que essa situação mude antes que seja tarde demais. Mas como essa espiral de inflação funciona na prática? Vamos simplificar. À medida que os preços sobem, a moeda perde valor, o que leva o governo a criar mais dinheiro para sustentar os gastos e subsidiar certos setores. Mas isso só agrava o problema. É um ciclo que não tem um final feliz se não for interrompido. Para entender a política econômica atual, é importante lembrar que a Turquia já passou por outras grandes crises de inflação. Na visão de Erdogan, essas crises foram exacerbadas pela dependência de ajuda externa e pelas políticas do FMI. Então,
Ao recusar o caminho mais ortodoxo, ele acredita que protege a Turquia de repetir os erros do passado. Mas, a que custo? Se continuar nesse ritmo, o país pode entrar em um estágio ainda mais instável. Mas uma mudança de política econômica poderia também significar uma reviravolta positiva, ou custar o apoio de uma parte da população. No final das contas, a hiperinflação na Turquia é um problema complexo que envolve política, economia e até orgulho nacional. Resolver esse problema implicaria abrir mão de algumas dessas camadas de poder e controle, o que pode ser um risco que Erdogan não está disposto a correr. Mas o tempo vai dizer até quando esse modelo vai funcionar. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos sobre economia e geopolítica, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também pode se interessar por essa discussão. Até a próxima!